estava falando de símbolo. Os símbolos, né, sob algumas óticas de alguns estudiosos europeus, a simbologia ela pode estar tanto ligado à fase clara quanto à fase escura. O pessoal explica na questão, por exemplo, a fase clara seria uma aceitação da morte e a fase escura como uma revolta contra a morte. Isso se manifesta de alguma coisa nessa simbologia do reiki? Sim, você tem símbolos que você vai trabalhar com a energia num padrão mais sutil, e você tem símbolos que você vai trabalhar num padrão mais densificado. Então você tem essa polaridade, tudo tem a polaridade, né? Então a gente também trabalha com isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que além do mantra, do símbolo, você também tem os, é, os mudras no reiki. Então, às vezes, eu não preciso fazer um dos mudras mais utilizados é a imposição de mãos, né? Mas às vezes eu não preciso fazer um símbolo. É só eu fazer um mudra, por exemplo, o mudra gachô, eu já consigo me conectar. Então, eu faço um mudra, eu também consigo ativar energia através dessa forma, né? De posicionamento das mãos. Respondi você, Florindo? Paulo. Perfeito. É, só para entender a questão. Você falou agora, por exemplo, que o símbolo ele acaba condicionando, né? O símbolo escrito ele acaba condicionando e que isso não necessariamente você precisa dele. Por exemplo, que você falou do reiki à distância, sem você, em tese, ativar o símbolo do reiki à distância. É, então, dentro de um processo desse, na questão de aprendizado a respeito do reiki, a gente poderia estabelecer que é quase como o Buzz Lightyear, entre muitas aspas, obviamente. Você vai aonde a sua vontade lhe permite ir. Então, se a pessoa, uma pessoa ela poderia desenvolver uma técnica de reiki sozinha, então, nesse caso, ou ela pode falar, ah, não, eu sei aplicar reiki, nunca estudou com ninguém, nunca fez nada, e aí, nesse caso, ela pode dizer que ela aplica reiki sem falar o símbolo, sem entoar um mantra ou fazer tá? Você pode explicar para a gente como é que isso funciona, por favor? Ou se é possível, de fato, né? É que assim, Paulo, a gente fica mais. Tem uma frase do Mikao Sui, que eu vou até puxar aqui para ler ela na íntegra. Ele fala assim: o universo é a manifestação da vida eterna e imutável, e a mente humana é a sua expressão finita. Então, o céu é o limite. O problema é a nossa mente que não consegue materializar as questões espirituais. Para a gente materializar as questões espirituais, a gente tem que ter um pensamento abstrato muito poderoso. Tanto que você vê que as pessoas falam, ah, o pisciano que tem um pensamento abstrato, ele aprende mais fácil essas coisas espirituais. Aprende mesmo, porque tem um pensamento abstrato, mas está mais conectado. Não é que está mais conectado, é que o pensamento abstrato é mais fácil para ele do que para um geminiano, por exemplo, que quer fazer conta e quer saber qual é o tamanho qual é a vazão aqui, o fluxo em hertz da energia que está sendo da tua mão. E uma coisa interessante dessa coisa de cada um inventar a sua moda é que já é assim. Se você pegar, né, o Reiki, o Wicca, a bruxaria, todas essas coisas. Por exemplo, tem igrejas evangélicas que fazem aqueles processos de cura, né? Por exemplo, o toalhinha do Valdemiro Santiago, né? Ele vai lá, seca o suor dele e dá para a pessoa, né? A pessoa se cura. Será que realmente foi o suor dele que curou? É o ritual da pessoa pegar a toalhinha dele e ela acreditar naquilo, que aquilo tem poder, é que transforma aquilo num objeto mágico, né? A mesma coisa, o símbolo é um objeto mágico, não um objeto concreto, mas é um objeto mágico que ativa uma energia.